Irmãos, hoje nós vamos, em nome do Senhor Jesus, tratando de um assunto aqui da pessoa de Cristo. Ele é o assunto das nossas reuniões. Então eu queria que você hoje ficasse bem concentrado, que você de nenhuma maneira se distraísse para nós estudarmos um pouquinho a respeito de Cristo, das suas glórias. Nós vamos sempre voltar aqui nesse tema, falando da grandiosidade de Cristo, de como Ele é desejável, quão grande, quão desejável é o nosso Senhor, quão magnífico. Hoje a gente vai fazer um estudo panorâmico e à medida que o Pai vai colocando no coração, nós vamos estar voltando para tratar sobre a pessoa de Cristo, que Ele é a centralidade de toda a igreja, da nossa reunião, da nossa salvação, da nossa edificação, da nossa santidade, enfim, Ele é tudo. Então vamos ler inicialmente aqui Efésios capítulo 5, apenas o versículo 8, que diz assim: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Teu Filho Jesus, abra a Tua palavra para nós nesta manhã mais uma vez. Nos dá, Pai, a visão espiritual desta bendita pessoa, do Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato é o Senhor da igreja, aquele que habita em cada um daquele que creu. Pai, obrigado por nos amar de uma forma tão grande e enviar o Teu Filho Jesus, para que Ele então pudesse fazer uma obra, e realizou uma obra plena, perfeita, na cruz do Calvário, removendo o nosso pecado e nos dando a sua vida pela ressurreição. Louvamos e agradecemos o Senhor por tão grande salvação que atingiu o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ó Pai, a obra foi completada. Agora, ó Pai, o desejo do nosso coração é conhecê-lo, é crescer na graça e no Teu conhecimento. Por isso, mais uma vez, nesse tempo que queremos passar aqui, queremos ser ministrados pelo Senhor. Que Teu Espírito nos guie, aquele que é toda a realidade da igreja, da Tua palavra, Teu amado Filho. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Irmãos, Jesus, antes de mais nada, nós temos que sempre ter em mente que Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. À destra do Pai tem um homem assentado no trono. Como homem e como Deus, Ele é 100% divino, 100% homem. Jesus é aquele homem perfeito, aquele homem revestido de glória, aquele homem glorioso, aquele homem que Ele é o mais formoso de todos os homens. Tem algumas implicações que a gente vai aqui analisar junto com vocês, para que a gente possa se encantar com o nosso Senhor. Jesus, Ele é também maravilhoso. O que significa essa palavra aqui, maravilhoso? Lá no hebraico, essa palavra maravilhoso, ela significa que é extraordinário. Jesus, Ele é extraordinário, Ele é surpreendente e Ele também é admirável. Admirável. Tudo isso Ele é nessa pessoa. Tudo isso significa, no caso, a palavra maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, e é um nome lindo do nosso Senhor. Então, Ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que quando Ele falava, na sua época, quando esteve aqui na face da terra, junto com seus discípulos, toda palavra que Jesus Ele falava, essas palavras, por mais simples que elas eram, elas nunca caiu por terra. Até hoje as palavras de Jesus, elas ecoam em nossas vidas, em nosso tempo. Até hoje essas palavras nos edificam. A palavra dele falada é uma palavra definitiva. Ele nunca se retratou de alguma palavra. Ele nunca falou uma palavra a esmo. Todas as palavras que Cristo dizia eram palavras contundentes, palavras indeléveis, palavras que de fato falavam ao coração de todos os seus ouvintes. Por isso que Ele é tão maravilhoso. As nossas palavras, elas se perdem. Nós falamos uma coisa aqui, amanhã as pessoas esqueceram, nós também esquecemos. Mas a palavra de Jesus, não. Ele nunca lançou uma palavra por terra. Nenhuma das suas palavras caíram por terra. Tudo que Ele disse se cumpriu. Entende, irmãos? E o que é mais interessante, o que nos dá segurança
para nós então crermos nas Escrituras Sagradas, é que foi o próprio Jesus, a palavra, que falou e se manifestou. O Pai falou no Filho. O que isso significa? Que o Pai, ele fala através do Filho. O Pai criou todas as coisas no Filho, porque o Filho, ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é aquele que se fez carne e colocou a sua morada no nosso meio. Então Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Inclusive, meus irmãos, quando ele falava, tanto no Antigo Testamento, o Senhor, ele se manifestava e falava em aparições fragmentadas. O que isso significa? Então, ele falou muitas vezes através de sonhos. Hoje ele já não fala mais em sonhos, ele fala através do Filho, através da sua palavra. Ele falava pelos profetas, e hoje ele fala pelos profetas. Profetas são aqueles que proferem a palavra de Deus, aquilo que Deus disse. Lembra do que os profetas diziam no Antigo Testamento? Assim diz o Senhor. Hoje nós dissemos assim diz a palavra. Então nós estamos profetizando aquilo que ele já disse, e nós não podemos, irmãos, acrescentar nada mais do que ele disse e retirar nada menos do que ele disse também, porque senão nós teremos implicações terríveis na nossa vida, de acréscimos de uma série de maldições que estão escritas neste livro aqui. Não podemos minimizar a palavra, não podemos aumentar a palavra e nem diminuir a palavra, falar na medida certa, né? Então, o Pai falava antigamente de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Irmãos, o falar de Deus antigamente, quando ele falava no Filho, era um falar tão contundente, que lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6, quando Deus, ali é uma aparição do Filho fragmentada naquela sarça ardente, quando Deus o Pai falou ali com Moisés, ele cobriu o rosto, porque ele temeu de olhar para Deus e também de ouvir a sua palavra, né? Então, graças ao Senhor, porque ele é um Senhor que fala. Vocês se lembram, irmãos, que quando João ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado, extraordinariamente ele caiu como morto ali aos seus pés. Este João é aquele João que, quando Jesus estava aqui na face da terra, naquela grande ceia, então João ele pôde declinar ali a sua face no peito de Jesus. E agora, quando João viu o Senhor Jesus glorificado no trono, sentado na glória, João teve a visão de Cristo, e o que foi que aconteceu ali? Ele caiu como morto aos seus pés. A visão do Cristo glorificado, irmãos, é para essa realidade que vai se concretizar em nossa vida. Uma vez que nós nascemos de novo, em breve, nós estaremos contemplando toda a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão maravilhoso, que ele é tão desejável. Você o deseja? Ele deve ser desejado pela nossa alma. Um desejo assim que não pode haver nenhum ídolo que se interfira entre eu e ele. Nem esposa, nem marido, nem absolutamente nada. Deve ser a nossa vida voltada para o amado da nossa alma, o nosso noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é maravilhoso e ele é desejável. Comecei lendo aqui esse texto de Efésios 5:8, para nós, irmãos, darmos uma olhada para trás e verificarmos que outrora, outro tempo, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós éramos trevas. Essa palavra aqui, treva, ela tem uma ideia de ignorância. O que é uma pessoa que está em trevas? Ela está ignorante, ela não tem um conhecimento adequado de quem Cristo é. Isso é trevas. Não assim, por exemplo, o profeta Isaías fala que no meio-dia, assim, as pessoas que não nasceram de novo, elas estão andando em trevas. Elas estão olhando o sol, no meio-dia, essa claridade toda, mas a sua
Seu entendimento está obtuso, está entenebrecido, ou seja, entendimento em trevas, Efésios 5, versículo 17. O entendimento que não tem uma clareza real e adequada de quem Cristo é e fez. Então a pessoa está em trevas, entende? Agora, graças ao Senhor, porque a palavra fala aqui que outrora eres trevas. Porém, esse porém está estabelecendo aqui um contraste tão maravilhoso. Porém, agora, uma vez que cremos no Senhor, que cremos em nossa morte e ressurreição com Ele, sois luz no Senhor. Agora nós temos um conhecimento real e verdadeiro dEle. Então nós devemos andar como filhos da luz, filhos que foram gerados pela ressurreição de Cristo. 1 Pedro 1,3 vai dizer que, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de seu Filho Jesus. Então todos aqueles que foram ressuscitados com Cristo são filhos da luz. Agora, irmãos, por que o nosso Senhor Ele é tão maravilhoso? Vamos dar uma olhada naquele texto de Isaías, capítulo 9. A partir do verso 1, irmãos, se nós tivermos os olhos abertos para vermos toda essa realidade da palavra de Deus, nós vamos nos encantar com o nosso Senhor, vamos amá-lo cada dia mais, mesmo porque nós estamos vivendo uma época de apostasia, onde as pessoas não estão se importando com o Senhor, outras coisas têm sido prioridade, mas elas se esquecem, ou talvez sabem, mas não se importam, que aquele grande dia está chegando. E a palavra de Deus, ela diz assim, versículo 1, mas, Isaías 9:1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Sabe por quê? Porque aquele que é luz, ele disse lá em João 8, eu sou a luz do mundo. A terra não mais andaria em obscuridade, porque a luz desceria até nós, E continua dizendo o seguinte aqui: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Olha o versículo 2 aqui. Isso aqui nos arremete para Cristo, que Ele é a luz do mundo. Então diz assim o 2: o povo que andava em trevas viu grande luz. Por que ele colocou uma grande luz aqui? Não poderia ter colocado luz? Porque o nosso Senhor, Ele é grande. Salmo 135:5 diz que grande é o Senhor, porque eu sei que o Senhor é grande. Então, o povo que andava em trevas, o povo que andava na ignorância, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, região da sombra da morte é uma pessoa que está neste mundo e não ser regenerada, ela está andando na sombra da morte. Porque quando ela morrer, ela vai para as trevas, densas trevas, Então, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz foi revelada, a luz é o nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos, porque tu quebraste. Olha aqui, irmãos, isso aqui está falando da cruz, porque foi na cruz que Ele tirou de nós todo o peso do pecado, todo o peso da religião, todo o peso de regras, de mandamentos de homens. Então, porque tu, é um apontamento para Ele, quebraste o jugo que pesava sobre eles. Está vendo aqui? A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Agora, olha o versículo 6. É o suprassumo que antecede esses versículos que nós lemos aqui. Diz assim: porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, ou em outra versão diz assim: um filho foi dado para vocês. Quem deu este filho para nós? O próprio Senhor, o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha aqui, primeiro, maravilhoso. No hebraico significa extraordinário, surpreendente, admirável, é o sentido da palavra aqui, maravilhoso. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, porque Ele é Deus, Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Que coisa linda, meus irmãos. Agora, olha o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que coisa mais linda, irmãos. Entende aqui? Se nós não temos tempo para meditarmos nesses versículos que nós acabamos de ler, porque eu queria focar aqui. O povo que andava em trevas viu grande luz. Nós, outrora, éramos trevas, mas uma vez que nascemos de novo, nós somos luz no Senhor, porque nós temos a luz de Deus habitando em nós, que é o próprio Filho. Não é que Ele deu para nós uma luz para clarear o nosso caminho. Não, Jesus, que é a luz do mundo, veio habitar em nós, porque o mundo está em trevas, está numa ignorância só. Então Ele habitando em nós, nós somos agora filhos da luz e devemos andar de fato como filhos da luz. Abra aqui, irmãos, em Isaías capítulo 50, versículo 10 e 11. Temos aqui, aliás, o profeta Isaías, segundo alguns estudiosos, eles vão dizer que é o evangelho do Antigo Testamento. Então nós temos aqui no profeta Isaías o evangelho, todo ele em figura, mas traz uma profunda realidade de tudo aquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. Então, irmãos, olha o versículo 10 que diz assim, Isaías 50, 10 e 11. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Porque, irmãos, agora no versículo 11, esse aqui é a nossa história neste mundo. Diz assim: eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deleitareis. Aqui no versículo 11 ele está dizendo que a nossa luz é como uma faísca. Nós acendemos essa faísca, ou seja, uma boa educação, uma boa faculdade, são as nossas faíscas. Nós nos achamos tão superiores, porque nós temos uma faculdade agora, isso é faísca, mas graças ao Senhor, porque nós temos a luz que habita dentro de nós, nós temos a verdadeira sabedoria, que é o próprio Cristo. 1 Coríntios 1,30 vai dizer que Ele se tornou da parte de Deus para a igreja sabedoria, santificação, redenção. Ele é tudo isso para nós. Então existe uma outra maneira de nós falarmos dele, a não ser considerar ele um Senhor maravilhoso, um Senhor tão desejável para as nossas almas. Temos que desejá-lo, irmãos. Então, para que isso aconteça, é necessário então que nós nos colocamos a seus pés e oremos a Ele, pedindo o seguinte: Senhor, me conquista o meu coração. Eu tenho muitos amantes, eu tenho tantas coisas que têm ocupado o seu lugar. Então, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho bom. O que é o caminho bom? Andai como filhos da luz. Ele vai guiar na sua luz a nós, Aquele Salmo 119, 105, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, ela é lâmpada para os meus pés e também luz para os meus caminhos. Isso é tão precioso. Então nós vamos
verificar que Jesus ele é maravilhoso. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Ele satisfaz a nossa fome. Jesus ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, se não entrar por Ele. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ninguém, ainda que morra, se crê nele, nunca morrerá. Ele é o caminho. Ele é a videira. Paulo fala que Cristo é tudo que eu e você nós precisamos. Então, irmãos, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Está vendo aqui esse versículo de Efésios 5:8? Graças ao Senhor, porque outrora, naquele tempo, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós éramos trevas. Porém agora que nós conhecemos o Senhor, nós somos luz, mas luz no Senhor. Então devemos andar como filhos da luz. Então nós vamos caminhar hoje um pouquinho aqui conhecendo e deixando que o Espírito Santo ministre aos nossos corações aquele que é o ministério tão gracioso do Espírito, que é tão doce, que é falar de Cristo para cada um de nós. Então vamos avançar um pouquinho. Então, irmãos, não há nenhuma recordação mais preciosa para o regenerado do que o nome incomparável do Senhor Jesus. O nome dele é um nome incomparável, tanto é que vocês se lembram, Atos 4:12, a Bíblia diz assim: porque não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o nome dos nomes. Então, o nome dele, do Senhor Jesus, é um nome incomparável, porque não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não pode haver tema mais envolvente, nem assunto mais glorioso do que a pessoa de Cristo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa vontade. Então, Ele é o Cristo de Deus. Quando falamos da pessoa de Cristo, nos sentimos tão inadequados, pois nossas mentes são tão limitadas e nosso vocabulário tão carente. Irmãos, sabe por que eu coloquei isso aqui? Na nossa mente tão finita, como nós podemos falar da sua infinitude, das suas riquezas que são insondáveis, da sua profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Não dá para nós mensurarmos quão profundo é o nosso Senhor. Muito grande. Então, sua glória é absolutamente transcendente, sua vastidão incompreensível, sua grandeza incomparável e suas belezas indescritíveis. Ninguém consegue descrever a beleza de Cristo. Então, como que nós podemos, olhando para a sua criação, foi o Pai que criou em Cristo todas as coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês as belezas de Cristo, que são, que dá para a gente descrevê-las, um pouquinho só. Tudo que Ele criou é oriundo dEle. Então, você pega uma flor, tem muitas flores, mas veja ali a pétala de uma rosa, aquela espessura, aquela coloração, tudo isso fala de alguma maneira das belezas de Cristo. Todas as árvores são diferenciadas à beleza de Cristo, nos animais, nos pássaros. Agora, o que é mais precioso é que eu e você, Ele nos fez com uma beleza também indescritível, porque, irmãos, se nós estudarmos uma anatomia do corpo humano, você vai ficar impressionado, porque você é um milagre de Deus. Efésios vai dizer o seguinte, Efésios 2:10, porque somos feitura sua, somos o poema de Deus, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos um poema de Deus, algo que Ele não criou, que Ele trabalhou na sua criação. Ele formou o homem. Lá no hebraico, a ideia ali é que Deus trabalhou no homem, formando o homem. Depois que fez aquele boneco de barro, aí Ele soprou nas suas narinas o fôlego das vidas. Aí o homem se tornou alma vivente. Irmãos, o nosso globo ocular, esse abrir e fechar das pálpebras, são 400 nervinhos cada lado. Gente,
Nós temos a capacidade de racionalizar muitas coisas, de pensar, entende? Então Jesus, Ele é maravilhoso. E uma outra coisa, benditos são aqueles homens e mulheres que são habitados pelo Senhor, que creram que foram crucificados com Cristo e morreram, então Cristo é a sua vida. Aí nós vamos entender esse versículo 45, versículo 2 dos Salmos, aqui do Salmo. Salmos 45, 2, a palavra diz assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Irmãos, observa aqui que coisa mais preciosa, olha só aqui. Tu és, um apontamento para Cristo, o mais formoso. Vocês sabem o que significa a palavra formoso aqui? O mais bonito, o mais lindo. O pecado deixa a pessoa tão feia, tão desconjuntada, tão desgrenhada, tão desalinhada. O pecado, ele tem um odor terrível de enxofre, que foi inoculado por diabo, por Satanás, lá no jardim do Éden. Mas Cristo veio para remover esse pecado de nós e foi lá naquela cruz. Então Ele veio morar dentro de nós. Então, se o formoso, que é o nosso Senhor, habita em nós, Ele faz de nós também pessoas formosas, pessoas bonitas, pessoas lindas, com um interior maravilhoso, um interior lindo, perfeito, com uma sabedoria indescritível, porque Ele é o mais formoso. Então o mais formoso habita dentro de mim e de você, e torna eu e você formosos também. Isso é maravilhoso, irmãos. É claro que este aqui está falando do nosso Senhor. Quer ver só? Abra em Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, o verso 22. Aqui nós temos uma declaração preciosa a respeito dele, porque diz assim, aqui no Salmo 45: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Então aqui, no versículo 22 de Lucas 4, a palavra fala assim: todos lhe davam testemunho. Não é que ele procurou o testemunho dos outros, mas as pessoas olhavam para Cristo e lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Está vendo? Entende porque ele é tão maravilhoso, irmãos? Porque as pessoas ímpias, elas se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, e nos seus lábios se extravasou a graça. Essa palavra extravasou tem ideia de transborda. Romanos 5:20, a palavra fala assim: olha, a lei veio para que avultasse a ofensa, a lei foi dada para que aumentasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Nos lábios do Senhor a graça foi extravasada. E por que ele é formoso? Porque ele é revestido de glória. João 1,14, a palavra fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João vai dizer o seguinte: e vimos a sua glória. Ele é o Senhor glorioso, Ele é formoso, Ele é maravilhoso e habita em nós. Então Ele é revestido de glória. O profeta Zacarias, estou lembrando de um texto aqui, Zacarias capítulo 9. Irmãos, como eu amo ler as Escrituras para vocês. Zacarias capítulo 9, eu vou ler aqui o versículo 16 e 17. Olha que lindo, irmãos, que lindo texto nós temos aqui. Aqui está falando da volta de Cristo, mas ele diz aqui algo tão maravilhoso para nós, porque procedeu dele, então é maravilhoso para nós. A palavra fala assim, Zacarias 9, 16 e 17: o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará. Aqui estava anunciando a salvação dele, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Irmãos, parou para pensar aqui? De onde que nós saímos? Ele é a rocha e nós somos pedras.
que vivem, vai dizer Pedro, 1 Pedro 2,5, pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Jesus é a rocha, Ele é aquela pedra, né? Então, veja aqui se você consegue perceber de onde que você saiu. Nós, antes da fundação do mundo, éramos o quê? Porque eles são pedras de uma coroa e resplandece na terra dele. Meus irmãos, vocês entendem que Jesus disse para nós assim: vós sois a luz do mundo. Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo o seguinte, que nós somos luzeiros do mundo. Luzeiro é para resplandecer. Nós somos aquelas pedras que saíram da coroa do nosso Senhor. Isso é maravilhoso. E o 17 diz assim: pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. A noiva de Cristo. Irmãos, que maravilha é isso, irmãos. Por isso que Ele é o mais formoso dos filhos dos homens. E este mais formoso dos filhos dos homens mora, tem a sua casa, tem a sua habitação dentro de todo aquele que creu. Por isso que você é uma pessoa linda, maravilhosa, porque você tem no seu interior a pessoa de Cristo. E fala com a sabedoria dele, com o entendimento dele, com a mente dele. Isso é maravilhoso, nos torna tão diferentes do mundo, irmãos. A nossa maneira de pensar, os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas prioridades, deve ser tudo para ele. Tudo para ele. Vamos avançar. Então, Ele é o assunto de todas as Escrituras, a substância de todas as sombras e a história de todos os profetas. Ele é. Os profetas não tinham outro assunto a não ser Cristo. Suas glórias singulares, supremas e magistrais desferem raios eternos e imarcessíveis. Ficamos diante de um oceano infinito em sua expansão e ao considerá-lo, não podemos senão dizer, sim, ele é totalmente desejável. Quão agradecidos devemos ser por ter um conhecimento pessoal dele como Senhor e Salvador. E por podermos dizer, como está escrito em Cantares capítulo 5, versículo 16, que diz assim, olha: o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Salomão está dizendo aqui, irmãos, aliás, a noiva está dizendo, essa noiva que ama o seu Senhor, que viu nele que ele é maravilhoso, que ele é desejável, porque o falar dele, o falar de Cristo, é um falar muitíssimo doce. Ele nunca condenou ninguém. Lembra daquela pecadora que havia se prostituído, que foi pego em flagrante adultério e colocou aos pés de Cristo? Senhor, esta mulher foi pega em flagrante e adultério, e na lei de Moisés diz para nós apedrejarmos. Jesus começou a escrever no chão. Escrever no chão. Senhor, essa mulher é pecadora. O que tu dizes? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o pessoal saiu um por um, todos foram embora. E a mulher, prostrada no chão, Jesus fala para ela: onde estão os teus acusadores? Senhor, ninguém me condenou, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O falar dele é um falar dócil. Quando Jesus fala, é um falar curador, é um falar restaurador, é um falar único, um falar maravilhoso, um falar grandioso, tal qual ele é. Sim, ele é totalmente desejável. Agora tem uma palavra aqui que a gente não consegue defini-la. Tal é o meu amado. Tal. Essa palavra tal, como que vamos definir esse tal? Não tem jeito. Porque, sabe por quê também? Porque ele é esse tal. Deus amou o mundo de que maneira? De tal. Por que colocou tal? Porque não dá para definir o amor de Deus. Ele é tão grande, ele é tão imensurável, que a gente não consegue definir o amor de Deus. Irmãos, Cristo, guarde bem isso aqui,
Cristo, a palavra fala que Deus é fogo consumidor. Então Cristo, Ele é este fogo ardente para nós, os seus irmãos, os filhos de Deus em Cristo Jesus. Ele é um fogo ardente tão cheio de amor, mas tão cheio de amor que todo o céu e toda a terra estão, de alguma maneira, envolvidos pelo seu calor. O calor deste amor que é tão grande, tão infinito, tão maravilhoso, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, porque o falar dele, como é que você pode encontrar o falar dele? Você tem que ler todo o Novo Testamento, você vai ver o falar dele. O falar no Antigo Testamento através dos profetas é um falar que era muito desejável. Quem tem os seus olhos abertos amam a palavra de Deus, como o salmista. Quanto amo a tua lei, e a minha meditação prazerosa todos os dias. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abra o Salmo 19. Salmo 19. Vamos ver aqui o falar dele no Antigo Testamento, irmãos. Quando a gente for para o Novo, então, você vai verificar que o falar dele é um falar tão amável, tão precioso. Olha, o Salmo 19, versículo 7 e 8, a palavra diz assim. Salmo 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita. Por que a palavra dele é perfeita? Porque ele é perfeito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só a palavra de Deus tem o poder de restaurar a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha o versículo 10 agora. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Está vendo? E não para. E além disso, ele diz aqui: por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Guardar a palavra no coração. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Qual recompensa que é? Eu ainda não sei, mas eu sei que vai ter uma grande recompensa, porque ele disse, e de fato ele não mente. Ele é maravilhoso. Abra no Salmo 119, é um salmo que exalta a palavra de Deus. 119, versículo 103. Olha o que a Bíblia diz aqui. Presta atenção, por isso que o falar dele é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Então, Salmo 119, versículo 103, a palavra fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Está vendo aqui? Irmãos, povo de Deus, os filhos de Deus em Cristo Jesus, é um povo da palavra. É um povo que olha somente para uma direção, para Cristo. Vamos avançar. Que maravilha é que Ele nos tenha amado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele nos amou. Por isso é que devo dizer, mais uma vez, descrever a beleza do ministério do Senhor é uma tarefa para a qual até mesmo a mente angélica seria inadequada. A maior bênção possível para todo nascido de novo é ponderar profundamente naquela vida preciosa e ser assim transportado ao domínio da luz para lhe compartilhar, em parte, os pensamentos do Pai em relação ao seu Filho. Os pensamentos do Pai é único e exclusivamente para o seu Filho Jesus. Se nós estamos em Cristo, o Pai também tem em nós todo o seu prazer. Vamos ler aqui Mateus capítulo 3, verso 17, que diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, o Pai não tem tanto prazer
na sua criação, em tudo aquilo que Ele fez, nos seus atributos, quanto o prazer dele está voltado para o Filho. Por isso que uma vez que Cristo é a nossa vida, Ele vai dizer o seguinte, lá no Salmo 16, versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Por quê? Porque cada filho de Deus está carregando no seu interior a pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo é no qual Ele tem todo o seu prazer. Que delícia isso, né? O Pai tem prazer em mim e você, porque de fato Cristo é a nossa vida. Que maravilha é isso. E sem Cristo, que tristeza, né, meus irmãos? Quantas pessoas estão descendo para a sepultura nesse dia, sem a vida de Cristo? Vai estar se encontrando com terror, horrores eternos. E no dia do julgamento, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que tristeza é isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Ele desposa para si mesmo, em misericórdia e em amável bondade, almas tão deformadas, imundas e totalmente sem valor como são as nossas. Irmão, Ele desposa. Sabe o que significa no hebraico essa palavra aqui, desposar? Desposar. Ele desposa. Significa que eu e você, nós estamos prometidos em matrimônio, prometido em casamento. Nós somos hoje a noiva de Cristo, mas nós estamos prometidos a casamento. E quando é que vai realizar esse casamento? Quando Ele voltar para vir buscar sua noiva. A noiva está se aprontando. Ele já colocou naquele armário o seu vestido, os seus braceletes, os seus ornamentos. Então a noiva tem que sair do seu lugar, ir para o armário e se vestir, né? Que Apocalipse 19, versículo 7 vai dizer que essas vestiduras são os atos de justiça dos santos. Vai lá e se vista, porque lhe foi dado vestir. A graça já nos habilitou a irmos até lá. Então Ele fez um contrato conosco de casamento, pagou o preço, vamos dizer, pagou o dote, e foi para preparar o lugar. Mas Ele vai voltar para o grande dia do casamento. Estamos preparados para o casamento? Será que nós não estamos adulterando contra o nosso Senhor, irmãos? Será que o nosso coração tem outros amores que não sejam o nosso Senhor? Será que nós o amamos de fato a ponto de dizer, Senhor, eu irei, eu estou pronto, eu estou pronta para me encontrar contigo naquele grande e lindo casamento, para estarmos sempre com o Senhor. Irmãos, por isso que o Senhor é tão maravilhoso. Ele tem que ser o amado e desejado da nossa alma. Precisamos amá-lo, Senhor. Então, não temos nenhuma beleza em nós mesmos, nenhuma bondade que nos faça desejáveis aos seus olhos. Todas as origens de seu amor por nós estão em seu próprio seio. Foi Ele quem nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele decidiu nos amar e nos amar de uma forma incondicional. Queridos, leva o teu Senhor mais a sério, prioriza Ele mais a sério. Cuidado com os prazeres deste mundo. Tem muitos jovens e jovens aqui. Cuidado com fornicação, relações sexuais antes do casamento. Isto mancha a vida de Cristo na sua vida. É uma loucura um homem e a mulher ter relação sexual antes do casamento. Queridos, como é que vai encarar o teu Senhor? Porque depois ela se sente tão culpada que ela pode sair de Cristo e ir para a morte, quando devia sair da morte e ir para Cristo. Você acha que um simples prazer sexual você trocaria pela eternidade toda com o teu Senhor? Tem pessoas que trocam. São pessoas nécias, são pessoas loucas que a Bíblia fala. Que loucura vossa! E o opróbrio dessas pessoas nunca será extirpado. Irmãos, o Senhor espera, e o Espírito Santo está preparando o que Ele espera: uma noiva pura, imaculada, virgem, para o encontro com Ele. Nós estamos sendo preparados para encontrar com Ele. Qual é essa preparação? Abra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3.
2 Coríntios 11, verso 3. A palavra de Deus, ela diz assim, olha. Por favor, olhe com cuidado. 11, verso 2. A palavra, ela vai revelar aqui que o Espírito Santo está nos preparando para sermos apresentados a Ele como uma virgem pura. Diz assim a palavra, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está vendo, irmãos? Esse aqui é o trabalho do Espírito Santo, preparando-nos para apresentar a Ele como virgem pura a um só esposo, que de fato é o nosso Senhor, né? Vamos avançar. Então, Ele nos escolheu, não pelo que nós éramos, mas para que Ele pudesse nos tornar amáveis. Irmãos, Ele nos fez amáveis. Antes nós éramos, como diz Tito, nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, mas Ele veio para dentro de nós. E o que Ele trouxe? Todo o amor de Deus foi colocado em nós. Fez de nós pessoas amáveis, pessoas perdoadoras, pessoas tolerantes, pessoas complacentes, pessoas que têm seus corações cheios de misericórdia, cheios de amor, cheios de alegria, cheios de paz. Tudo isso que o Filho de Deus tem nessa pessoa que é tão maravilhosa, que nos torna tão amáveis, porque nós temos que amar, porque a característica do Filho de Deus é amar. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Entende, irmãos? Jesus, ele é tão maravilhoso. Ele veio a nós quando nós estávamos em nosso sangue e nos disse: vivei. E este foi o tempo de amor. Você pode ler depois Ezequiel capítulo 16, todo o capítulo vai falar deste encontro maravilhoso. Ele não espera nenhuma retribuição de nós. Então para de achar que você tem que fazer alguma coisa para Deus. Ele não espera nenhuma retribuição de nós. Se Ele nos amou incondicionalmente, por que as pessoas querem fazer coisas para Deus? Por isso que elas se cansam. Temos que fazer sim, mas na direção do Senhor. O dia que é para fazer, Ele vai colocar no meu, no seu coração. Aí nós vamos fazer, aí a glória vai para Ele, né? Então Ele não espera nenhuma retribuição de nós, e ainda assim dá a si mesmo e tudo que lhe pertence para nós. Nossa pobreza não pode enriquecê-lo, mas Ele fez a si mesmo pobre para nos enriquecer. 2 Coríntios 8:9, a palavra de Deus diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Está vendo? E agora tem muitos ignorantes que pensam que essas riquezas são os bens materiais. Não são. Isso já é nosso. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Então, você sabe por que você tem hoje uma casa, um carro? Porque é a capacidade que Ele deu para você administrar isso e isso. Muitos têm empresas, capacidade que Deus deu para você administrar isso. Nós somos mordomos, entende? Entende, meus irmãos? Então, não é essas riquezas aqui. Ele tem muito mais do que essas riquezas materiais para nos dar. E as riquezas é Ele mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Colossenses capítulo 2. Essas são as riquezas que nós temos na pessoa de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz aqui do 2 até o 5. Colossenses capítulo 2, de 2 a 5. A palavra fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem? Cristo em quem,
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Ele é a nossa maior riqueza, Ele é a nossa maior sabedoria. Versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Não, a riqueza, você tem que adquirir o melhor da terra. Deus amaldiçoou essa terra, lá em Adão, e as pessoas querem o melhor dessa terra, está correndo atrás de coisas que Deus amaldiçoou. Mas para filho de Deus, a terra não é mais uma terra maldita para nós. Nós estamos no mundo que jaz no maligno, mas nós não contaminamos com este mundo mais. A influência deste mundo não alcança mais um filho de Deus. Pode lançar os seus dardos, minar o seu campo, mas se você estiver em Cristo, firmado nele, não, meu irmão, você tem que buscar de Deus o melhor dessa terra. Você tem que buscar de Deus o seu carro novo. Faça uma campanha, você tem que adquirir. Isso aqui é antibíblico. Escreva essas coisas. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Não se iluda com esses pregadores cambalacheiros, picaretas, que vem tentar de alguma maneira iludir as pessoas com coisas lindas e bonitas, com as cores deste mundo. A palavra fala que tudo é vosso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você é herdeiro de Deus, tudo é vosso. Vai buscar aquilo que você já tem? Não, irmãos. E o 5 diz assim, ele falando aqui agora, o Espírito Santo de Deus: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo ele habita em nós. De que maneira? Em espírito estou convosco. É a voz do Espírito aqui, irmãos. Estou convosco, alegrando-me. Olha como que ele se alegra em nós. Ele tem maior prazer em você, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Dá uma olhada no Salmo 119, versículo 127. Salmo 119, vamos verificar aqui o versículo 127, irmãos, que precioso que é. Vai falar dessas riquezas aqui. Diz assim, olha a consideração do salmista. Veja o que ele disse aqui, olha, versículo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Irmãos, que precioso é isso. Quão rico é o nosso Senhor. O seu falar é doce, Ele é maravilhoso. Então Ele se fez pobre para nos tornar rico. Quando que Ele se fez pobre? Quando Ele se fez carne, quando Ele foi descendo naquele funil até a morte e morte de cruz. O fim de um começo de riqueza para nós, porque houve um domingo de ressurreição e Ele é nossa vida. Irmãos, que alegria que é isso. Vamos avançar. Então, nenhum marido ama a esposa de seu seio como Cristo amou o seu povo. Nenhum marido é assim um marido imortal e eterno como Cristo é. A morte separa todas as demais relações, mas a união da alma com Cristo não é dissolvida na sepultura. Quando você olha para o seu marido, para o seu esposo, você pode pensar assim, quem que vai morrer primeiro? Eu ou ela? Se ela morrer, que morra mais cedo, porque aí não vou ter força para casar de novo. Não é assim? Não, irmãos, mas nosso cônjuge são mortal aqui, mas o nosso noivo, ele é imortal. Só que ele assegurou para nós uma vitória sobre a morte, para que a morte não nos separasse nunca dele. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais, né? Então vamos avançar aqui. Certamente, o dia da morte de um cristão é o dia de seu casamento, o dia de seu mais pleno deleite em Cristo. E ainda tem gente que tem medo da morte. Nenhum marido pode dizer para sua esposa o que Cristo diz para o regenerado, ou também para a igreja. Hebreus 13:5 diz assim:
de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando nós lemos esse texto de Hebreus 13:5 aqui, nós temos uma tendência egoísta de pensar assim: não, eu estou numa dificuldade, mas Ele está comigo. Ele está com você não por causa da dificuldade, Ele está com você porque Ele te ama, e você é a noiva dele, você é a igreja, Ele nunca vai te abandonar. Está me compreendendo? Entendeu, irmãos? O que é isso? Eu estou na dificuldade, eu sei que Deus vai sempre estar comigo. Sim, vai estar, mas Ele vai estar não por aquele problema, mas Ele vai estar por algo muito mais interessante. É porque você é um amado dEle, e Ele ama. O compromisso dEle conosco é um compromisso fiel, de fidelidade. Por isso, de maneira alguma eu vou te deixar, e nunca vou te abandonar. Ele não nos desampara. O Senhor não nos desampara, irmãos. Salmo 9, versículo 10, lembra que está escrito lá? Salmos 9, versículo 10, a palavra diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Conhece o nome aqui, a pessoa. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Volta mais para trás, em 1 Crônicas 28:20. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Aqui fala também da figura tão linda de Davi falando para Salomão. Diz uma coisa aqui muito interessante. Olha só que conselho lindo de um pai para filho, né? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixarás, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Entende? Que coisa mais linda, irmãos, mais preciosa. Ele não vai deixar, nem vai desamparar. Lá em Gênesis 28:15, ele falou a mesma coisa para Jacó. Ele falou a mesma coisa para Josué, em Josué 1:5. Assim como fui com Moisés, serei contigo, não vou te desamparar, não vou te deixar. E para nós ele fala isso aqui para nós hoje, que somos a sua noiva: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, nunca te abandonarei. Então, nenhum casamento jamais foi consumado com tais procedimentos triunfais como será o casamento de Cristo e a sua igreja no céu. Nenhum noivo enriquece a sua noiva com tais honras pelo casamento como Cristo o faz. Ele os torna aparentados a Deus como seu Pai, e a partir daquele dia os poderosos e gloriosos anjos pensam não ser uma desonra ser seus servos. Os anjos admirarão a beleza e glória da esposa de Cristo. Apocalipse 21:9, a palavra de Deus diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Irmãos, claro que aqui está falando das coisas que iriam acontecer. A noiva já estava lá. Mas, irmãos, quer ver que texto lindo? Abra, por favor, comigo, em Isaías, capítulo 62. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Esses versículos aqui me encantam o meu coração, porque diz a respeito da noiva de Cristo, da igreja, diz de mim e de você também. Olha como é glorioso, olha como deve ser desejado o nosso Senhor. Fico pensando, né, como é que o profeta Isaías teve essa visão linda sobre Cristo e a igreja. Diz assim, versículo 1: por amor de Sião me não calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. Então você sabe, porque o nosso Pai, nosso Cristo, Ele é tão determinado. Por quê? Por amor de Sião. Sião aqui é uma figura linda de todos nós, né?
até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Olha aqui, irmãos, a obra da cruz. As nações verão a tua justiça, que Jesus triunfou deles na cruz, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará a noiva. O 3, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Olha o versículo 4, irmãos, vai ficando cada vez mais delicioso. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Amados, o Senhor se delicia na sua igreja. E olha o 5, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos se desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Que preciosidade, que linda figura da igreja aqui, irmãos, desta relação de amor entre Cristo e a sua igreja. O Espírito Santo se alegrará em ver a conclusão e aperfeiçoamento do padrão de santificação, o qual estava confiado em suas mãos. Ver que aquelas almas, as quais ele uma vez encontrou como duras rochas, agora brilham como as resplandecentes pedras lavradas do templo espiritual. Isso você pode ver depois lá em Lucas, lá em 2 Coríntios 5:5, que fala assim, que foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, né? Os anjos se regozijarão. Grande foi o júbilo quando o fundamento deste plano foi estabelecido na encarnação de Cristo. Você pode ler depois lá em Lucas 2, 13 e 14. Os próprios santos se alegrarão inefavelmente quando eles entrarem no palácio do rei e estiverem para sempre com o Senhor, louvando-o perpetuamente. Salmos 84:4, a palavra fala assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós sabemos aqui, irmãos, qual será a nossa função na glória: é louvá-lo perpetuamente. E graças ao Senhor que nós habitamos nele. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, esconderijos do Altíssimo, quem é? E onde que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós habitamos em Cristo, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, depois vocês leiam o Salmo 45, vocês vão ver tantas riquezas de Cristo e a sua noiva. Quando a noiva de Cristo ela é introduzida no palácio do rei, com as suas vestes bordadas, é o trabalho do Espírito bordando em nós, em nossas vestiduras, as belezas, as maravilhas de Cristo em nós. Então nós vamos entrar naquele palácio, na glória, parecido com o nosso Senhor. Que lindo vai ser esse dia. Vamos avançar. Você deseja o Senhor? Então eu imploro que vocês coloquem as suas almas neste desejável Jesus. Fora com este mundo vão enganador, que não merece a milésima parte do amor que vocês o dão. Deixe tudo permanecer fora e dê preferência a Cristo. Queridos, se vocês apenas conhecessem o seu valor e excelência, o que Ele é em si mesmo, o que Ele fez por vocês e merece de vocês, não precisariam de argumentos para persuadi-los a amá-lo. Eu nem precisaria dizer para vocês, precisamos de amar o Senhor. Se nós ver tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez, vamos ler Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti?
Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Irmãos, tudo que Ele requer de nós é temer a Ele, ter reverência por Ele, ter respeito por Ele, temor, que anda nos caminhos dEle, na palavra dEle, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, e andar segundo a palavra, e o ames, queridos, quando nós amarmos o Senhor, porque todo filho de Deus, João 8,42 vai dizer o seguinte: se vocês conhecessem quem é meu Pai, vocês certamente me amariam. Quer saber se você ama o Pai ou não? É se você ama o Filho ou não. Se você ama o Filho, porque você conhece o Pai, né? Que o Espírito Santo venha, pelo trabalho da cruz, torná-lo semelhante a Cristo. Certamente é somente o Espírito de Cristo com vocês e a beleza de Cristo sobre vocês que podem tornar-lhes pessoas amáveis. Caso contrário, serão pessoas amargas, pessoas ressentidas, pessoas terríveis, pessoas azedas. Então Ele em nós nos torna pessoas amáveis. Quanto mais vocês parecerem com Ele em santidade, mais vocês expressarão a verdadeira excelência e amabilidade. E quanto mais frequente e espiritual são as suas comunicações e comunhão com Cristo, mais da beleza e amabilidade de Cristo será impressa em seu espírito, transformando em sua imagem de glória em glória. Em outras palavras, o Pai deseja que nós venhamos a desejar que o Espírito Santo forme em nós o caráter de Cristo. Isso é de glória em glória para sermos conformados à sua imagem. Vamos ler esse último texto aqui, irmãos. 2 Coríntios 3,18, a palavra fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Está vendo aqui? Isso que Ele quer fazer em nós. Esse Jesus maravilhoso e tão desejável, deseja imprimir em nós cada dia mais o caráter do Filho. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque Tu nos deste um tempo tão precioso para nós falarmos a respeito de Cristo. Ele é o amado da nossa alma, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que é o nosso noivo querido, amado. Ó Pai, tira todas as escórias que ronda o nosso coração, para que o nosso coração seja um coração inteiramente voltado para o Senhor. Faça isso em cada um de nós. Sabemos também que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas ela vai operar em nossas vidas, ó Pai. É no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos por esse tempo. Amém.